Assim chegamos na arte dos testes. A arte dos testes. O que temos aqui? A primeira coisa. Bom, por que raios é tão difícil testar? Alguém me diz aí. Por que é tão difícil testar? Vamos lá, moçada. Microfone aberto. Por que é tão difícil testar? No meu caso, eu vejo algumas dificuldades quando eu vou testar, porque ou eu não conheço o código que eu estou mexendo, ou eu não conheço a saída que ele vai fazer. E uma outra dificuldade que eu tenho, às vezes, tem coisas, às vezes, específicas do ARM, que no caso eu uso o Flask, que não funcionam, por exemplo, não do ARM, mas do Postgre, que não funciona na SQLite. Eu não conseguiria fazer um teste com outro banco, no caso. Ah, interessante. Até anotei isso aqui. Legal. Mas alguém, por que é tão difícil testar? Eu acho que o mais difícil do teste é quando você, pelo menos para mim hoje, é quando você precisa testar uma coisa que é parte de uma classe ou de uma função muito maior, da qual você não escreveu a maioria daquele código, e você precisa colocar aquilo dentro do seu teste. Precisa ser instanciado, aí começa aquela selva de mock e afim. Posso fazer um adendo? Não se saber onde quer chegar. E já pensando nesse exemplo do Augusto também. Você não saber aonde queriam chegar com aquela função, que chama outra função, com aquela bagunça, às vezes, sem teste ali, que você precisa lidar. Deixa eu fazer um adendo também. É você não entender totalmente a parte do código que você está testando, certo? Como um código legado que você pega para mexer e quer colocar o teste, mas você não compreende o código totalmente. Não sabe como as coisas se encaixam, como as informações passam de um jeito, de um lado para o outro, dentro do código legado, principalmente. Uhum. Assim, em termos de código legado, provavelmente você nunca vai saber como tudo funciona, né? Mas só o fato de você ter que ficar nesse processo de mock, experimentando, testando, tentando montar o setup da suíte de teste, isso aumenta muito o custo de você escrever o teste, né? Então, assim, se você não ganha uma certa proficiência nisso, na base de código que você está escrevendo, realmente aí você está jogando contra o argumento de ter mais testes. Sim, até fazendo mais um adendo aí, que vocês falaram, muita gente não sabe nem, sabe algumas entradas e algumas saídas, mas não sabem todas que precisam fazer dentro do código. Então você acaba tendo que testar muitas vezes possíveis saídas para ver se não vai quebrar nada. Muito legal. Dá para ver que a dor da galera está muito em colocar teste em alguma coisa que já existe, não foi você. A gente vai falar um pouco disso e tem relação com isso aqui. Então é o seguinte, o motivo principal do porquê é tão difícil testar é porque nos fizeram acreditar numa mentira. Mentira! Que mentira é essa? A gente acredita muito que programar é sobre código. E aí o nosso modelo mental é um modelo mental de alguém curioso, que gosta de resolver problemas, fuçador, fuscador de código, que está o tempo inteiro olhando para o código, como se o código fosse o importante. Essa é a maior mentira. E aí a gente precisa mudar o modelo mental, fazer um ajuste nesse modelo mental. Então, existe um modelo mental comum, baseado nessa mentira, de que programador é quem programa. Não, não. Programador usa a programação para criar soluções, para inventar dinheiro, para inventar redução de custo, para ganhar uma alavancagem de potência para o cliente. É isso que o programador é essa a nossa função. A gente pega nada e transforma em muita coisa. É isso que a gente faz. Então não tem nada a ver com o código em si. O código é um meio, não é um fim. Você precisa mudar a nossa cabeça, entender, né, essa diferença entre o comum versus o melhor. E aí, o comum é esse, executor de demanda, e o melhor é essa solucionador de problemas, negociador de soluções. A gente precisa sair da lógica de foco em tarefa para foco em resultado. O que é isso? Pode analisar aí o seu sprint, que você usa Scrum, que você usa Kanban, que você tem um ticketzinho, um sistemazinho de ticketzinho, vai ter um monte de tarefa para ser feita, que é o que fazer. Então você vai dizer fazer login, fazer permissões, fazer deploy, fazer modelo do banco, fazer emissão de nota. Você está sempre, a forma de você verbalizar as coisas é focada no o que fazer e não no porquê fazer, né? O resultado, o foco no resultado é você inverter. Qual é a sua atividade, o seu trabalho? Permitir que o usuário emita uma nota fiscal após uma compra. Permitir que o usuário acesse a sua conta corrente após o login. Então, inverte a tua forma de se expressar, inverte a plasticidade da sua linguagem. Você para de ser focado em código, o dominador, o imperativo, o controlador do código.
você começa a ser mais gentil, começa a ser mais humilde até no processo, né? Você sai do imperativo e vai para o declarativo. Não diga o que fazer, explique o que você deseja. É uma diferença gigante, né? Não foca no código, não importa a implementação, o que importa é a entrada e a saída. É o que está acontecendo, qual é a transição, qual é o estado inicial, o estado final. É isso que a gente está precisando, é isso que a gente tem que validar. Qual é a implementação? Eu tenho que poder mudar a implementação sem que isso impacte a entrada e a saída. Os bugs acontecem porque eu injetei um código em algum lugar que tem o efeito colateral de mudar a saída de outro lugar. Aí que tem esses problemas desses bugs. Então não foca no como, foca no porquê. Por que que isso existe? Que aí você para de ter 50 post-its que são 50 comos e parecem 50 atividades, mas na verdade você tem uma única atividade a semana inteira, no seu sprint inteiro, que é um porquê que você tem que cumprir. Aprender isso é fundamental, gente, porque a programação de teste depende de você ter essa mentalidade melhor, de você ter essa capacidade de expressar declarativamente, de olhar as coisas de trás para frente, né? É o forward versus backward. Existe um negócio na engenharia, na administração, que é estratégia de planejamento. Eu faço uma estratégia de planejamento que ela é sequencial crescente, ou faço uma estratégia de planejamento que é regressiva, que é de trás para frente. Por exemplo, eu posso pensar num algoritmo de como eu vou ao shopping. E aí eu penso no algoritmo sequencial. Quais são as sequências de passos imperativos, que é visto uma roupa, visto o sapato, chama o elevador, desça do prédio, atravesse a rua, entre no ônibus tal, caminhe espere até o ponto tal, desça do ônibus, atravesse a rua, entre no shopping. Eu posso indicar assim. Ou eu posso pensar o contrário. Eu posso pensar em preciso estar no shopping em tal hora. Para estar no shopping em tal hora, o que eu preciso fazer? Aí você já invalida. Pô, o ônibus não vai rolar, porque o ônibus aqui na cidade demora, tem trânsito nesse horário. Pum, descartou o ônibus. Veja que você não se compromete com como antes de pensar no resultado final. E quando o resultado final ele vai sendo menorzinho, se reduz o escopo dele, o como fica muito rápido. Você pode criar atalhos, você pode botar umas gambiarrinhas para resolver o problema, para fazer a coisa funcionar, para você ter o primeiro desenho de fluxo do seu sistema. E a partir daí você vai fazendo o quê? Mudando a fit? Não. Você implementa, você melhora a sua explicação do resultado desejado. Você melhora a sua declaração do que você quer alcançar. E com isso, você vai precisar de novos caminhos no seu código que atenda o que era e o que é agora. E assim você vai incrementalmente melhorando, implementando o seu código. A incapacidade de pensar de trás para frente inviabiliza a execução de teste. Ponto. Então a gente tem que desenvolver essa capacidade de pensar dessa maneira, de trás para frente. Qual é o resultado final? É aqui que eu quero chegar. Beleza. Qual é o passo anterior? 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 Ah, beleza. Então agora eu tenho um caminho. Tem obstáculo? Então aqui não dá para passar. Vem pela curva, vem pelo outro jeito, cria um outro caminho. Então isso é fundamental, gente. Fundamental. E com isso você... E veja que é importante você... Você vai falar assim, pô, Henrique, mas o que tem a ver eu pensar de trás para frente com a forma como eu me expresso? Tudo, tudo. A interface que o ser humano tem com a realidade é a linguagem. A gente entende, a gente percebe a realidade a partir daquilo que a gente consegue conceber. Então, sempre que você aprende uma coisa nova, você já teve aquela sensação de epifania? Você aprendeu um negocinho novo e parece que reconfigurou tudo que você sabia sobre aquele assunto? Teve um insight, teve uma percepção transcendental. Por quê? Porque um novo conceito surgiu na sua mente e esse conceito deslocou o grafo conceitual dos outros vizinhos, ressignificando um monte de coisa que você achava que sabia e agora sabe melhor. Então a linguagem é fundamental. E por isso que eu digo que controle de linguagem é a pior coisa que pode acontecer. Tem que poder falar qualquer coisa, inclusive besteira. Porque a linguagem é que vai permitir que a gente interaja, entenda a realidade e se melhore. Sem dominar a linguagem, você não consegue expandir o seu corpo de conhecimento. Tá? Isso é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante. E aqui tem um coach, né, que para sintetizar, tem uma entrevista do Bruce Lee, que é muito legal, que ele fala, "Be water, my friend", né? Que ele fala assim, você não tem que fazer força, você não tem que mudar as coisas, você tem que se mudar, você tem que se reconfigurar, ou seja, você olha o que é, e a partir do que é, você tenta encontrar, imaginar um caminho para te levar de onde você está para onde tem que ir, já respeitando as restrições. Então, como a água ela vai no furo que tiver, ela vai do jeito que tiver, e ela não tem violência, ela vai contornando, às vezes ela empoça, e ela empoça ao ponto que depois ela transborda e aí volta a fluir de novo. Então, a água se molda ao ambiente, ao invés de tentar dar uma marretada ali
e transformar o ambiente à força. Essa é, inclusive, uma das estratégias que eu uso para trabalhar com sistemas legados e colocar testes em sistemas legados. Eu não faço reengenharia do sistema. O que eu começo a fazer é encontrar, sem mexer no código, apenas agrupar as coisas de forma sequencial. Então, calma aí. Tem essa rotininha aqui, vamos supor que tem um código de 200 linhas, mas tem um loop ali. Opa, um loop é um lugar legal para olhar. Quais são as condições desse loop? O que eu precisaria fazer para extrair esse loop para uma outra função? Será que eu consigo extrair o núcleo do loop, deixando só o loop com uma única função dentro? O que eu precisaria levar para esse outro lugar? Ficaria uma assinatura de função muito grande? Porque, veja, eu não estou tentando testar o sistema inteiro. Eu estou pegando aquilo que eu entendo que é crítico, que não pode dar problema, e que é onde frequentemente vem dando problema, e eu tento extrair aquilo para uma coisinha do lado. Nada de outro arquivo, não, do lado. Bota ali em cima. Dependendo da linguagem, no caso, eu uso Python com muita frequência, e o Python eu posso criar uma função dentro de função, declarar. Então, às vezes, ali mesmo, declara a funçãozinha ali em cima para usar aqui embaixo. E aí, essa funçãozinha funcionou ali, eu consigo extrair ela e usar o código, sabe? Fazer um teste para ela, para aquele trechinho, em vez de testar a coisa toda. Por quê? Porque eu não quero mudar, a realidade é a que está ali, eu não quero mudar o código todo para tornar ele mais fácil de testar, não. Vamos extraindo devagarzinho. E como você vai extraindo devagarzinho, você vai reduzindo a quantidade de linhas daquela função, porque você está espalhando em funções auxiliares que se complementam. E você reagrupando as coisas para que as ordens sejam interessantes. Então é um trabalho cirúrgico mesmo, é como se fosse uma cirurgia plástica no código, com bastante paciência, com bastante delicadeza, vai ajustando a coisa, mas isso dá um progresso gigantesco e dá uma facilidade enorme. Você evita uma porrada de mock, uma porrada de stub e por aí vai. Então, realmente desfiar um novelinho de lã que está todo embolado. Só que, em vez de você ter que se comprometer em desfiar ele todo, né, você desfia só aquele pedacinho que você entende que é o mais crítico. Porque a maioria dos códigos que são muito grandes, muito repetitivos, a maioria deles é boilerplate, são códigos que se repetem, são coisas que não geram valor, está só bagunçado. Então você tem que achar onde é que está a coisa que realmente é o filé mignon da coisa que eu tenho que organizar ali. E a partir daí vai ficando mais fácil de testar, certo? Faz sentido para vocês isso aí? O Roberto perguntou se isso que eu estou descrevendo é uma estratégia bottom-up. Então, existem várias estratégias, bottom-up, top-down, espalhamento. De onde que vem essas estratégias? Imagina o seu código. O seu código é uma foto. Então está lá o código, no texto lá. Aí, imagina que você consegue criar uma execução para cada variação de caminho. Então, tem esse if, tem esse for, tem o for que vai para tanto, tem o for que vai para tanto, tem condicionais. No seu mesmo código, você pega todos os caminhos possíveis desse código. Um grafo de execução, certo? Esse grafo, ele tende ele geralmente é um grafo, mas ele pode ser expressado como uma árvore. Às vezes até uma árvore de dependência. E aí essas estratégias, se é bottom-up, se é top-down, é por onde você começa a cercar o problema. Eu não entendo isso que eu estou falando como uma estratégia bottom-up, onde eu vou do menor componente para o componente que mais integrado. Não acho que é isso. O que eu estou fazendo mesmo é um transplante. Né? É uma coisa diferente. Eu estou fazendo uma extração de uma lógica que ela tem que ser específica, pequena, crucial. Eu faço essa extração e é como se fosse um copiar e colar mesmo, sabe? Não mudo definição, não mudo nada. Às vezes tem que passar 50 parâmetros, passa os 50 parâmetros, não interessa. Eu estou tentando separar a lógica do código. E aí eu vou ter uma unidade menor do que aquelas minhas 200 linhas misturadas, em que eu consigo pegar e aplicar o teste nela. E aí eu vou fazer um cenário de teste para aquilo que eu considero crucial. E aí, conforme eu vou fazendo isso, a coisa vai simplificando até o ponto em que, de fato, eu vou ter uma nova árvore de execução. Aquela função de 200 linhas toda misturada, ela vai se reduzindo tanto por organização quanto por dependência, porque os componentes você passa a reutilizar. Essa função aqui é usada aqui, 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 então é um lugar só agora. Quer ver um exemplo concreto? Validação. Tem uns códigos de sistema web que o cara repete a lógica de validação 50 vezes. Então, se eu pegar aquela lógica de validação e criar uma função auxiliar e usar 50 vezes a mesma coisa, eu continuo com 50 usos, só que é 50 usos de uma coisa só. Eu só preciso testar essa uma coisa só, sacou? Então, estou trabalhando na brincadeira que eu falei lá, usar fogo contra fogo, o exponencial contra o exponencial, certo? Eu vejo o que é usado em um monte de lugar, o que se repete, extraio, garanto a qualidade, a estabilidade daquilo ali, uso naqueles lugares sem mexer na estrutura do que está sendo chamado, né? Do chamador, né? E aí, dessa maneira, você vai criando espaço até uma hora que você vai ter cada pedacinho desse testado, e aí configuraria um bottom-up, e aí você vai ter o refactoring do
do todo, tá? Então, eu acho que tem uma etapa antes do bottom-up, que é esse processo de transplantação. Você extrair as coisas para conseguir reduzir o boilerplate do código. Legal? Ficou mais claro, Roberto? Excelente. Ficou claro para vocês isso aí? Posso prosseguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Show. Legal. Então, a gente precisa entender também a natureza dos testes, certo? Primeiro, o que não são testes? O que são testes? Vamos lá. O que o teste não é, galera? Diz para mim aí. O que não é? Bom, o teste não é uma feature. Boa. Teste não é uma feature. Teste não é performance de código. Teste não é garantia de software sem erros. Maravilhoso. Maravilhoso. Teste não é para encontrar bug. Teste não é para encontrar bug. Maravilhoso. Então é isso aí. Não é garantia, não é prova, não é preto no branco. Não é tenho teste, então estou feliz. Não é bala de prata. E o que são testes? Teste é uma ferramenta para te dar confiança. Confiança é o que importa. Teste te fornece indícios que o seu sistema funciona. Indícios. Você suspeita que ele funciona, pelo menos que ele funciona a contento, que ele funciona o bom bastante, né? Então, você vai ter no teste muitos tons de cinza. Não é preto e branco, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque é muito fácil você partir para políticas de 100% de coverage, ou 100% de teste unitário, ou 100% TDD, ou 100% qualquer coisa. Se é 100% qualquer coisa, vai dar ruim, porque teste não é garantia. Então, teste é uma ferramenta para te fornecer, para aumentar a confiança que você tem no que você está fazendo, para aumentar a probabilidade do seu cliente ficar satisfeito e reduzir os riscos inerentes ao processo, porque software é uma atividade arriscada. Então, a gente tem que mudar a pergunta. Para de perguntar como faço o teste e começa a perguntar o que eu preciso testar. É essa a natureza. Sai do imperativo, venha para o declarativo, tá? E é a partir disso que a gente vai fazer escolhas difíceis, porque não dá para testar tudo. E como é que eu vou priorizar as coisas? Fazendo análise de risco. Risco de quê? Risco de vida, risco financeiro, risco de reputação, risco de oportunidade de negócio, oportunidade de mercado, risco de orçamentos, não pode estourar orçamento, risco de prazo. Você tem que fazer múltiplas análises de risco, você tem que ter a sensibilidade do que você está fazendo, de qual é o impacto do que você está produzindo, né? Isso é muito importante, gente, muito, muito importante, né? Porque senão você acaba caindo nos maniqueísmos bizarros, né? De programadores que não fizeram análise do risco de vida e mataram pessoas com o código deles, porque a coisa não era testada. Eu tenho acho que foi um artigo, não lembro de quem foi esse artigo, mas eu li um artigo sobre o código-fonte do Toyota Camry. É um Toyota híbrido que tem nos Estados Unidos, não sei se tem no Brasil, e era tipo 150 mil linhas de código controlador do carro, e as pessoas estavam morrendo porque em determinadas condições especiais o sistema de freio, o freio não funcionava, porque é tudo pelo fio, né? Você não tem mais não chapa mais o pé mecanicamente no freio hidráulico, você tem drive-by-wire. Então, olha, tinha condição especial de uma porrada de componente que desabilitava o freio do carro. E as pessoas batiam e morriam. Que loucura. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que está fazendo? Né? Às vezes o risco não é de vida, o risco é financeiro. Você quebra uma empresa por conta disso, né? No caso, a gente tem colegas aqui que trabalham em banco, cara, a exigência do que eles precisam fazer é outra. É diferente se você tem um site pessoal, entendeu? Diferente o processo, né? A tolerância, ela vai em função do contexto. Então, o teste depende do contexto. Por isso que não tem assim, qual a melhor prática para o teste? Não tem como responder essas perguntas, né? Qual a forma certa de testar? Não tem. Qual é o teu contexto? Quais são os riscos da sua operação? É aí que você vai sensibilizar para aplicar todo o conhecimento técnico de testes em si. Mas sem essa clareza estratégica, é chover no molhado. Beleza? Tranquilo até aqui?